O presidente Lula tem agenda, daqui a pouco, com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Reunião deve ser uma preparação para o primeiro encontro de Lula com representantes de centrais sindicais, marcado para amanhã. Vamos aqui, então, com Juliana Lopes, para a gente saber todas as informações dessa reunião que deve ocorrer aí nas próximas horas. Bem-vinda, Juliana. Bom dia. Oi, Elisa. Bom dia para você também, a todos que nos acompanham. Lula hoje tem na agenda esse encontro com o ministro do Trabalho, portanto, e depois o encontro com o vice-presidente da CUT Nacional, a Central Única dos Trabalhadores. E a ideia é ter aí um panorama do que será discutido no grande encontro de amanhã do presidente Lula com representantes de centrais sindicais. A gente lembra, eles já se encontraram durante a transição governamental. A equipe formada por vários sindicatos apresentou ao presidente uma proposta para o aumento do salário mínimo para o valor de R$ 1.342. Houve, depois disso, aquela negociação do orçamento lá no Congresso Nacional e esse valor chegou a R$ 1.320. Ainda não foi colocado em prática, nós estamos com R$ 1.302 nesse momento e o governo tenta encontrar um caminho para chegar, então, e para cumprir essa promessa de elevar o salário mínimo ainda nos primeiros meses deste ano, né? A expectativa das centrais sindicais é um aumento um pouco mais generoso, mas o governo encontra dificuldades para conseguir conceder esse aumento. E o porquê disso? Porque teve que pagar aí, tem que pagar um gasto, uma dívida, na verdade, que não estava prevista, com pagamento de aposentadorias e valores de INSS que foram concedidos no ano passado. Isso, segundo a equipe econômica, pode chegar aí a 6 bilhões de reais, o que compromete o orçamento, mesmo com a aprovação daquele espaço fiscal lá da PEC da transição que foi aprovada no Congresso Nacional. Amanhã a expectativa é que eles façam uma pressão, os sindicalistas, afirmando que o governo precisa cumprir com promessas já nos primeiros meses de governo para sinalizar que vai valorizar os trabalhadores. Vão trazer aqui alguns argumentos como o do ex-presidente Jair Bolsonaro não ter concedido aumento real e afirmando ainda que os trabalhadores estão sofrendo com a alta da inflação, que está impactando, claro, no bolso, né? Principalmente de quem recebe salário mínimo aqui no país. A gente vai acompanhar, então, as reuniões de hoje, que serão preparatórias para esse encontro de Lula com os sindicatos. E a expectativa é que eles também façam uma pressão para a revisão de alguns pontos aí de direitos trabalhistas, como inserir de forma mais efetiva os sindicatos em negociações entre trabalhadores e patrões. É um encontro bastante simbólico, né, aqui no Palácio do Planalto, o de amanhã, porque é a chegada, então, dos sindicatos aqui ao Planalto, que é a base eleitoral do Partido dos Trabalhadores, do presidente Lula, depois desse afastamento. Não houve mesa de negociação sobre salário mínimo e outros pontos durante a gestão de Jair Bolsonaro. Eu volto com você. Obrigada, Juliana. E o ventinho, ó, que está batendo agora ali em Brasília, dando uma arejada, pelo menos nos pensamentos, imaginamos, hein, Thaís Hered? Olha, eu combino as coisas e faço errado. Eu combinei. Vem para a câmera 1, fechadinho, bonitinho. Primeiro você fala ali, mas o que ela fez? Tudo ao contrário. Entendi. Eu vejo a turma passar um suador ali, mas é tudo gente muito competente. Desculpe Dá conta de você. Obrigada por ter resolvido, Silvinho. Bora então de salário mínimo aqui, fazendo gancho com o assunto da Juliana Lopes, que o salário mínimo, que para a vida de cada um que recebe, a diferença, né, às vezes é um cadinho a mais, que já faz a diferença para comprar alguma coisa, ir ao mercado e tudo mais. Mas no macro, né, observando toda a grana que tem que ser liberada, 17 bilhões de reais podem custar aos cofres públicos. E a Herédia vai explicar melhor isso para a gente. De onde tirar esse dinheiro? Sabe-se que tem de ter o aumento, mas de onde é que sai isso? Então, não tem, né? Essa que é a grande questão. Assim, o debate político acaba deslocando e distorcendo a lógica econômica, tanto da gestão pública quanto da matemática contábil mesmo, né? Nessa discussão. Vamos lá. Esse cálculo foi feito pelo Murilo Viana, especialista em contas públicas, feito a pedido meu aqui para a gente dar no Money e repercutir aqui na CNN Brasil, em que eu pedi para ele mostrar quanto custaria aumentar
o salário mínimo. Na campanha, o Lula prometeu R$ 1.320 por mês. Na semana passada, o ministro Fernando Haddad acertou que o valor está decidido em 1.302, troca o 0 e o 2 pelo lugar. No meio desse impasse é que as centrais sindicais resolveram ressuscitar esse valor maior de R$ 1.342, que eles estão pedindo desde o ano passado. Então, essa diferença de alguns reais, Elisa, como você disse, representa muito para as pessoas, mas tem uma fatura enorme para as contas públicas, porque esse valor que já tem hoje, R$ 1.302, já tem um ganho real de 1,41%, segundo as contas do Murilo Viana, as contas em geral. Se tiver um aumento para 1.320, ou seja, R$ 18 a mais, esse aumento real ele sai de 1,41 para 2,81, dobra. E custaria um pouco mais de 7 bilhões e meio de reais. Então, assim, se passar para 1.320, custa 7 bilhões e meio de reais. Se atender ao pedido das centrais sindicais e aumentar para 1.342, o ganho real do salário mínimo passa de 4,5%. E o custo passa de 17 bilhões. Então, vamos falar das duas pontas aqui dessa discussão. Primeiro, o ganho real do salário mínimo. É óbvio que faz diferença, a inflação foi muito alta, a inflação dos alimentos foi de 2 dígitos no ano passado e é essa que faz a grande diferença no bolso dos mais pobres. Para cada R$1 de salário mínimo a mais, o governo tem que gastar quase 400 milhões de reais. Então, promover um reajuste assim é uma coisa que não cabe no orçamento. O governo teria que fazer uma outra opção. A lógica política está dizendo assim, mas o Fernando Haddad não falou que ia economizar 50 bi? Era isso que você ia me perguntar? Exatamente. Eu li seu pensamento. Você já leu meu pensamento. Se ia economizar 50 bi, não conseguiria bancar, então? Isso? Então, mas aí que tá. Ele está economizando 50 bi exatamente porque ele tem um mandato para demonstrar a responsabilidade fiscal e evitar o gasto, o estouro dos gastos. E não é uma despesa que vai ser só esse ano e vai acabar. Não, é uma despesa que vai durar muito tempo. Então, não dá para usar uma justificativa como a outra, né? E só para terminar, no setor privado, pelo menos metade das categorias dos trabalhadores não conseguiu, em 2022, reajustar o salário nem para ficar igual à inflação. Ficou abaixo. Então, sim, é ruim para todo mundo, mas a gente precisa sempre colocar em perspectiva e colocar o custo disso, e é uma contradição da política social brasileira. Quer dizer, Herédia, ruim para quem recebe e ruim para quem paga. Só um questionamento rapidinho aqui. Mas aquela questão, se você aumenta o poder de compra do brasileiro, se você aumenta a renda, naturalmente você também não aumenta a arrecadação, você não vive uma reação em cadeia que poderia ser revertida em arrecadação, ou é tão singelo esse aumento que não poderia ter, de fato, essa resposta? Elisa, essa é a essência da grande diferença de pensamento econômico entre os chamados liberais e a política econômica da esquerda, em que quanto mais você incentiva a economia, mais a arrecadação, portanto você não tem problema nas contas públicas. Esse pensamento já foi testado no Brasil e não deu certo, porque a gente tem uma situação de gestão pública muito frágil, né? Então não é uma condição do orçamento que responde a esse estímulo. Infelizmente já não funcionou no Brasil. Porque funcionaria agora, né? O pensamento diferente desse é dizer, olha, para fazer uma política social efetiva e focada, né, precisa ter primeiro a responsabilidade. Não dá para contar com uma arrecadação que pode ou não vir a acontecer. Fantástico. Expandir sempre os olhares aqui e ter as informações com a Thaís Herédia. Obrigada, meu bem. Obrigada. Novamente.